Seja bem-vindo ao módulo 3. Nós vamos falar hoje sobre avatar. O que seria o avatar? O avatar, ele nada mais é do que a persona ou o cliente ideal para o seu produto ou seu serviço. Então, por exemplo, digamos que você venda empréstimo consignado e o seu cliente ideal são aposentados, militares ou aposentados que óbvio, estão acima aí dos 60 anos de idade. Então, você tem um público ideal. Digamos que você venda suplementos para atletas, obviamente, ou suplementos nutricionais. O seu público-alvo são pessoas, são atletas, são pessoas que gostam de saúde, bem-estar, né, e boa forma. Então, claro que a gente já parte do princípio que você já tem um produto e que você já saiba um pouco sobre o que é ou quem é o seu público-alvo. Mas eu vou te dar algumas dicas aqui interessantes. A primeira delas na verdade, é o que você não precisa se preocupar, né? E a primeira é com tráfego. Ou seja, você não precisa se preocupar com tráfego, porque tráfego de pessoas, a ferramenta, ela gera, né? A ferramenta, pelo fato dela entrar nos grupos e postar, você vai estar atingindo e gerando um tráfego de pessoas que vão estar vendo ou clicando na sua propaganda do seu produto ou serviço. Isso você não precisa se preocupar. A segunda coisa, eu vou deixar por último, né, o que eu vou falar, é a oferta. Ou seja, o que é a oferta? A oferta nada mais é do que o seu produto. A oferta do seu produto ou do seu serviço. Então eu já parto do princípio, claro, que você já tenha um produto ou um serviço vendável, o que também não é difícil. Até mesmo se você não tem um, você pode, por exemplo, como a gente tem dezenas de clientes que são afiliados da nossa ferramenta, que são afiliados, trabalham com Hotmart, Monetize, Eduz, com Clickbank, com plataformas de afiliado e utilizam a nossa ferramenta para divulgar suas páginas de captura, divulgar os seus links de indicação. Então, mesmo que você não tenha um produto ou um serviço para vender, você pode trabalhar como afiliado, que é divulgar o produto ou serviço de terceiros. Mas a única coisa, né, interessante e que é a chave para poder o negócio dar certo é público-alvo. Como é que você vai, por exemplo, vender gelo para um esquimó, né? Você abrir uma barraquinha de vender... O exemplo mais clássico, né? Você abrir uma barraquinha para vender gelo na Sibéria, você não vai ter... O seu público-alvo não está ali. Agora, se você vender botar uma barraquinha para vender gelo aqui nas praias do Rio de Janeiro, no dia de verão, você vai vender para todos os quiosques aqui do Rio de Janeiro. Não é assim? Então, eu vejo muita gente fazer errado na ferramenta, que é o quê? Por exemplo, tem pessoas que trabalham com venda de produtos, venda de cosmético para salão. E a pessoa, ela faz a busca na nossa ferramenta escrevendo salão de beleza. É claro que ela não vai achar clientes e não vai dar certo, porque ela vai achar concorrentes delas, né? Da mesma maneira, você, por exemplo, trabalha com uma empresa de marketing multinível e você quer recrutar outras pessoas, né? Você vai digitar o nome da sua empresa de multinível. Exemplo, XXX. Ele vai achar grupos da empresa XXX, cujos esses grupos já tem pessoas que já estão cadastradas na empresa. Então, a gente vê muito erro bobo relacionado a isso, né? Então, o que você pode e deve buscar? Por exemplo, você trabalha com um produto relacionado a bem-estar, qualidade de vida, vida saudável, emagrecimento. Você vai buscar essas palavras: emagrecimento, vida saudável, estilo de vida, perda de peso, emagrecimento, emagrecer. E aí você vai encontrar alguns grupos que são bem relacionados com esse termo de pesquisa. Agora, o que não significa e o que eu não descarto em hipótese alguma é a postagem em outros grupos que não tem nada a ver. Por quê? Porque eu não perdi nada. Na verdade, eu perdi 7 segundos do dia. Então, por exemplo, quando a nossa ferramenta ela não tem uma bola de cristal. Então, quando você digita, por exemplo, perda de peso, perder peso, emagrecer, óbvio que a ferramenta ela só sabe o nome do grupo. Esses grupos eles estão na internet. A ferramenta ela vai nos sites e encontra. Se o site tem lá emagrecer, ele vai achar aqueles grupos ali que estão naquela página. Mas naquela página pode ter grupos, por exemplo, Rio de Janeiro, rock and roll. Ele pode botar tudo junto ali. E o sistema vai capturar esses grupos. Ah, mas a Fernanda enviou para grupo que não tem nada a ver. Qual é o problema? Nenhum. Você está aumentando a exposição do seu produto. A única coisa que você perdeu foi 7 segundos. Mais nada.
Então, a gente precisa entender que esse modelo de negócio, ele trabalha muito mais na quantidade do que em algo exatamente muito específico, porque alguma coisa muito específica talvez não existam grupos. A verdade é, se existirem grupos na internet, no Facebook ou no Instagram, a nossa ferramenta vai encontrar. Agora, como eu falei, caiu grupos que não tem nada a ver, você está no lucro, porque ele está divulgando. E lá dentro, possivelmente, se você vende um produto de emagrecer, vai ter uma mulher que seria, vamos dizer que o seu público-alvo seria uma mulher de 25 anos. Lá dentro, a chance de ter uma mulher de 25 anos num grupo de rock and roll ou num grupo de frases motivacionais é grande. Não só uma, como várias. Porque dentro de um grupo cabem de 0 de 2, né, a 256 pessoas. Por exemplo, nas minhas empresas e nos produtos que a gente divulga, a gente basicamente segmenta pelo que tem mais quantidade. Então a gente faz busca de vendas, marketing, a gente faz buscas... Estou dando alguns exemplos de buscas que a gente faz, né? A gente faz buscas sobre frases motivacionais, a gente faz busca que tem muito grupo, a gente faz buscas de... carros, né? Vem muita grupo. A gente faz grupos com o nome da... Eu faço pesquisa para extrair grupos de nome da cidade, né? Principalmente cidade grande, Rio de Janeiro, São Paulo, até cidades menores também tem muitos grupos, né? Então, o que é importante você entender? Você vai digitar, por exemplo, Rio de Janeiro, ele não vai vir só grupos do Rio de Janeiro, entende? Ele vai vir em grupos porque esses grupos eles estão em algum site, alguma página, que nessa página ele pode eleger ali, ele pode colocar ali outros grupos. Para isso que a gente criou também. Eu não quero, mesmo assim, eu não quero que poste em grupos que não tem nada a ver. Beleza, a gente criou uma ferramenta dentro da ferramenta chamada Scanner. Então, antes de você vai fazer a busca, ele vai gerar todos os grupos e aí você vai passar o scanner, que é o filtro, né? Então, o scanner ele vai entrar em grupo por grupo para poder te mostrar a imagem, o nome do grupo, a descrição do grupo e a quantidade de participantes. Então, isso é surreal, porque se você quer fazer uma coisa mais fidedigna, mais localmente, você também consegue. Outra coisa muito importante, né? Use uma estratégia de extrair muitos grupos e depois fazer o envio. Tem gente que extrai ali 100, 200 e começa a enviar. Não. Começa primeiro a sua meta e o seu objetivo, como eu falei nos vídeos anteriores aqui do curso, é postar em 1000 grupos, fazer 1000 postagens em grupos. Claro que tem grupos que, por exemplo, só administradores podem postar. E aí é claro que a nossa ferramenta não vai conseguir postar nesse grupo, né? Tem grupos que são inválidos, que a pessoa já removeu o link da internet, já cancelou o link do grupo. Tem grupos que estão cheios, né? Então não adianta você extrair 1000 grupos e achar que vai postar nos 1000 grupos. Até porque a ferramenta ela remove os grupos duplicados, tudo isso. Então, minha sugestão, extraia pelo menos aí uns 3.000, 4.000 grupos. Depois de você extrair 3, 4.000 grupos, aí você bota para enviar naquele dia. E aí a ferramenta vai estar lá, enviando. Você deixa o computador ligado ali, ó. Pode fazendo outras coisas, só não abre o WhatsApp Web, claro, né? E vai deixando ali a ferramenta trabalhar para você 24 horas. Você vai conseguir postar, dependendo, né, da sua conexão com a internet, mas em média aí 8.000, 10.000 grupos por dia, o que você vai condensar o resultado. Isso é outra coisa muito importante, porque um cliente falou para mim, assim, Fernando, eu não tô tendo resultado, eu tô postando em 100 grupos por dia, né? Eu resolvi postar em 100 grupos por dia, que é uma boa quantidade, e não tô tendo resultado. Eu falei assim, bom, meu amigo, eu não sei se você sabe, mas daqui a 10 meses você vai ter o resultado que eu tenho em um mês. Aí ele, como assim? Eu falei, cara, porque eu posto em 1000 grupos por dia. Em 1000 grupos por dia. Eu não posto em 100 grupos por dia, eu posto em 1000 grupos por dia. Então, o condensamento de resultado é muito maior do que você... se você postar em 100 grupos por dia, você vai ter resultado? Vai, daqui a 6 meses. Você quer ter resultado daqui a 6 meses ou daqui a 3, 2, 1, né? Então, isso é muito importante. Você condensar esses resultados, esses números, né? Então, primeiro, extraia, né, ali 3.000, 4.000, 5.000 grupos. Pum, já tenho ali a minha base de dados de grupo. Beleza, agora eu vou começar a enviar. Vou deixar aqui enviando, boto a imagem, o texto. Hoje eu vou enviar para essa imagem, para esse texto. Amanhã eu vou fazer o split test, conforme eu expliquei no vídeo anterior. E aí você vai... gradativamente
crescendo o retorno que as pessoas vão dando, melhorando a imagem, melhorando o texto, para ter um melhor retorno sempre, a cada dia. Então, por exemplo, você que vende um produto online, você que trabalha com mercado de afiliado, você que trabalha com marketing multinível, você que tem uma loja virtual, um e-commerce, você que vende algum produto ou algum serviço online, minha sugestão para você ter resultado, não afunile, não segmente muito. Coloque qualquer tipo de termo de busca para poder ele extrair ali o máximo, ele conseguir atingir a maior quantidade de pessoas possíveis e dali as pessoas vão estar entrando em contato com você para saber mais sobre o seu produto ou seu serviço. Lembre sempre que a propaganda, a imagem, o texto, a propaganda automaticamente segmenta o público-alvo. Se eu entro num grupo, por exemplo, de rock e posto... saiba como ganhar R$3.000 nos próximos 20 dias, me chame no privado. Dentro daquele grupo vão ter pessoas que não vão se interessar, mas vão ter pessoas que vão olhar e vão, opa, eu tô precisando de uma renda extra. Legal, vou querer isso aí. Ou seja, a propaganda segmenta o público. Por mais que eu esteja dentro de um grupo de rock, de músicas de rock, por exemplo, que teoricamente não seria o meu público-alvo, mas a gente trabalha com quantidade. Dentro dessa quantidade, você encontra a qualidade que vai vir para você. E essa é uma qualidade muito mais assertiva e muito mais fidedigna, porque é o cliente que está vindo até você. Ele viu a propaganda e ele que vem até você. Ele que te pede para saber mais sobre o negócio. Ele que quer saber mais sobre o seu relógio, sobre o seu produto ou seu serviço. Isso faz toda a diferença e é uma mudança no jogo da publicidade e divulgação da internet absurdamente. Agora, claro, se o seu negócio é um negócio local, claro, você deve pesquisar mais grupos locais. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no meu bairro que eu resido, tem muitos grupos, é um bairro grande, então tem muitos grupos, né? Se eu buscar lá Barra da Tijuca, se eu buscar bairros adjacentes, Recreio dos Bandeirantes, Jacarepaguá, ele vai pegar vários grupos porque já existem esses grupos públicos na internet. Então, se você tem um negócio pequeno, um negócio local, você consegue fazer essa busca, né, de bairros, de cidade, para poder ir ampliando ali a sua marca na redondeza. Claro que não é 100% fidedigno, porque ele vai encontrar grupos que não são daquele bairro, não são daquela cidade, grupos ali de fora. Mas, como eu falei, o máximo que você perdeu foi 7 segundos e nada impede que dentro daquele grupo não tenha uma pessoa que resida na cidade, mas por acaso está naquele grupo, que é o grupo, por exemplo, do Piauí, né? E você mora no Rio de Janeiro, mas de repente ali dentro pode ter um brasileiro, alguém que indique o seu produto ou o seu serviço. Pensa sempre o seguinte, às vezes o seu cliente ideal não está dentro daquele grupo, mas você não sabe quem aquela pessoa que está dentro daquele grupo conhece e vai indicar e vai encaminhar aquela propaganda do seu produto ou do seu serviço para uma pessoa que está precisando. Faz sentido isso? Tenho certeza que faz todo sentido. Então agora aproveite e estude o próximo módulo, o módulo 4 do nosso curso Expresso GS. Eu te espero lá.